Se você quer abordar frações de uma maneira significativa para os seus alunos, sem envolver cálculos, procedimentos e termos matemáticos muito complicados, esse vídeo é para você. Nesse vídeo nós vamos apresentar a fração como uma ação que tem uma representação numérica. É uma abordagem investigativa que vai estimular a capacidade do seu aluno de desenvolver o raciocínio lógico e está muito mais alinhada com a BNCC do que você imagina. Prontos para matemática? Então vem com Malucas! Se você não aprender a viver, com Lucas. Olá, eu sou o professor Lucas e estou aqui hoje para falar sobre essa habilidade chamada EF05MA03. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Quando o professor lê isso, eu tenho certeza que ele já fica assim, gente, eu tenho que abordar fração para o 5º ano, eles já estão com dificuldade de divisão, de fazer divisão simples, como que eu vou levar esse conhecimento para a galerinha do 5º? Então calma, professor, porque na verdade você não vai realizar a divisão como uma fração. A divisão é um cálculo, é um procedimento matemático que tem um resultado como fim. A fração, por outro lado, é uma representação de uma ação, que é quando a gente compara, que é quando a gente reparte, divide, etc. Então nós vamos entender fração como uma ação e não exatamente como o resultado da divisão. A fração é o resultado em si. Outra coisa importante é que nesse momento que a gente está introduzindo frações para os nossos adolescentes, nossas crianças, talvez ele seja a primeira vez que esteja em contato com isso mesmo. Então assim, evita usar os termos técnicos nesse momento. Nos próximos vídeos a gente vai começar a colocar esses termos técnicos mais em práticas, mas por enquanto é bom que a gente evite utilizar o termo numerador e denominador e utilize parte em relação ao todo. Então nós vamos começar falando sobre isso, parte em relação ao todo. Como eu estava falando aqui, é importante a gente frisar, já começando a introduzir o conceito de fração, que a fração é uma ação de repartir, dividir, compartilhar ou até mesmo comparar. E quando a gente executa essa ação, a gente precisa estar relacionado com duas quantidades, que a gente vai verificar. Bom, eu tenho essa quantidade, eu vou dividir entre essa quantidade. Eu tenho essa quantidade, eu vou comparar com aquela quantidade. O 6, por exemplo, ele é um número grande se a gente comparar ele com o 2, mas ele é um número pequeno se a gente comparar ele com o 15. Então a gente não vai resolver a fração como um quanto que dá. Por exemplo, 8 meios. Quanto que dá 8 meios? Não é esse o objetivo dessa habilidade. O objetivo dessa habilidade é a gente reconhecer o que torna alguma ação, alguma comparação em uma representação numérica da fração 8 meios. 9 terços, né? Tem a fração 9 terços. Eu preciso de 3 grupos inteiros, né? 3 grupos daquele todo para eu conseguir chegar na parte. Porém, se eu aumento a quantidade do todo, por exemplo, 9 quintos, eu só consigo fazer uma parte só inteira e vai sobrar um pedacinho para eu chegar no todo. Outro caso é se eu tivesse 9 décimos. E aí, nesse caso, nem o inteiro eu consigo fazer, eu só consigo ter os pedacinhos. E aí, professor, que é o seu papel de instigar e estimular o raciocínio do seu aluno de maneira que ele possa investigar. O que acontece quando, na fração, o número que representa o todo, ele vai aumentando e vai ficando maior do que o número que representa a parte. Então já estou falando, hein, professor? Vamos evitar de usar frações nesse momento de maneira que a gente utilize em cálculos. Então não quero nada de soma de fração, subtração, multiplicação, nem divisão e nem como que uma fração pode ser representada como um decimal. Não é momento para isso. Esse momento é apenas um momento para a gente ter duas quantidades e ter uma necessidade de comparar elas. E qual é a fração, qual é o número que é representado por essas duas quantidades simultaneamente que representa essa ação. E aí você está sempre apresentando a fração e falando o nome da fração. Você não vai falar o que está em cima e o que está embaixo. 2 em cima, 5 embaixo. Não, você vai falar 2 quintos. Ah, que fração é essa? Essa aqui é a fração 4 meios, 10 oitavos.
e você vai instigar e vai estimular que os seus alunos digam exatamente o nome dessa fração. Aí você começa a trabalhar com eles a leitura e a escrita dessas frações. Então você vai dar várias frações lá para eles e eles vão ter que estudar o meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, o 11avos, 12avos e assim por diante, até os 100avos. 100avos ou centésimos? Então, o que faz lembrar 100avos? 100avos. Lembra o que para você, professor? Professora? Me lembra um pouco os centavos, não lembra não? Porque os centavos é uma fração com o denominador, ou melhor, com a parte do todo, em relação ao 100. Olha, você já introduziu a fração, já mostrou que fração é uma relação entre duas quantidades, e você já ensinou as suas crianças, seus adolescentes, a lerem as frações. Então agora vai chegar a hora de a gente estimular umas perguntas que podem ser até um pouco pegadinhas, né? Então vamos, por exemplo, com essa pergunta aqui, excelente, ó. O que significa 3 meios de xícara de chá? É muito comum você estar lá olhando a sua receita e ela pede 3 meios de xícara de chá. O que significa esse 3 meios de xícara de chá? É uma xícara completa? É mais do que uma xícara? É menos do que uma xícara? E você lembra que na última aula nós começamos a introduzir já a reta numérica e já colocar os numerozinhos na reta numérica? Nós vamos continuar com esse trabalho, estimulando o nosso aluno a desenhar ele mesmo a própria reta numérica, e nós vamos perguntar onde que pode estar mais ou menos algumas frações. A fração 3/4, 5/6, 7/5, 4/4, mas ele não precisa saber exatamente onde está. Ele precisa saber basicamente se ele está perto do número inteiro ou longe do número inteiro. Coloque em ordem crescente as seguintes frações. Mais uma vez, não precisa usar cálculo. Quando a gente vai trabalhar essa questão de compare as frações lá para frente, no 6º ano, 7º ano, a gente já começa a falar assim, olha, transforme todas as frações para o mesmo denominador, né? Encontre a fração equivalente. Mas seus alunos ainda não aprenderam frações equivalentes. Na verdade, é literalmente a próxima habilidade, a F05MA04. Então, nesse momento, o que ele precisa fazer é estimar mais ou menos quanto do denominador, do todo, é necessário para chegar no numerador, que é a parte. Ali ele vai começar a saber se eu preciso de poucos ou muitos. Por exemplo, 8 meios, né? Quantos 2 eu preciso para chegar no 8? E aí 9 terços, quantos 3 eu preciso para chegar no 9? Qual é a comparação entre esses dois? Quem é maior e quem é menor? Outro exercício sensacional, maravilhoso e muito importante nesse momento, que é a decomposição dessa fração. Os 7/4, por exemplo, eu posso abrir ele, né? Eu posso separar ele em 4 mais 3 sobre 4. O 4 sobre 4 vai dar 1 inteiro. E o 3/4 não é nem 1 inteiro. Então, aquele 7/4, na verdade, ele pode ser decomposto em 1 inteiro e 3/4. Essa decomposição em quantos inteiros e quantas partes de inteiro é necessária para esse momento da comparação. É ali que a gente vai começar a estimular o conhecimento dele da fração e do que está inerente àquela fração. Então hoje nós falamos sobre a introdução que você, professor, você, professora, vai realizar com as suas crianças sobre fração. Sempre relacionando com uma ação concreta, uma coisa que nós fazemos no cotidiano e na realidade. E todas essas ações que nós realizamos no cotidiano, na realidade, na vida existente desse planeta Terra, ele tem uma fração, um número, tá? A fração é um número só, a fração não são 2 números não, ó, falo isso pra ele, tá? Porque às vezes ele confunde, mas tem um número em cima e tem um número embaixo. Não. Mas o que eu quero aqui é a fração, é a relação entre o número de cima e o número de baixo. E aí, conforme a gente for decompondo, escrevendo e dividindo, repartindo esses valores das frações, nós vamos entendendo que a fração é um número, é uma informação muito necessária e importante para a gente entender os procedimentos matemáticos mais para frente. É importante que o seu aluno saiba fazer estimativa e não é exatidão. Aqui nós não queremos um número exato que corresponda ao resultado da fração, né, professor? Nós queremos que ele entenda qual é a estimativa da relação entre essas duas quantidades. Então é isso, eu te convido a se inscrever no meu canal e curtir o vídeo se você achou que tem um conteúdo maneiro aqui. Mas o mais importante de tudo é que você compartilhe
compartilhe aqui o seu conhecimento e diga como que você costuma abordar frações quando você vai falar isso para os seus alunos, seja de qual ano de escolaridade for, desde que seja assim, o primeiro impacto dessas crianças com fração, como que você costuma fazer? É bem complicado, tenho certeza que tem muita gente disposta a ouvir e compartilhar. Então tem um espaço aberto aqui para vocês e eu vou ler todos os comentários, com certeza eu vou curtir o seu. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, eu fico aqui, até a próxima!